Agora vamos provar a corretude da nossa estratégia gulosa. Eu já adianto que eu não vou falar sobre a eficiência, nós vamos fazer só análise de corretude. Por quê? Porque a gente já falou no último vídeo, no finzinho dele, que esse algoritmo é uma variante do algoritmo de Kruskal. É praticamente um algoritmo de Kruskal que termina algumas iterações antes. Então a análise de eficiência do algoritmo de Kruskal serve para ele também. Agora, a demonstração de que está correto, não, porque as funções objetivas, olha que curioso, né? Embora esse algoritmo execute de modo muito semelhante com o algoritmo de Kruskal, ele está tentando atingir um objetivo fundamentalmente diferente. No algoritmo de Kruskal eu quero a árvore geradora que tem menor custo. Aqui eu não estou preocupado, pelo menos não diretamente, com o custo de uma árvore, né? Eu nem estou construindo uma árvore. O que eu quero é o maior espalhamento possível entre os meus clusters. Então a gente vai ter que mostrar que a nossa estratégia atinge esse objetivo. Vamos lá então começar a construir essa demonstração. A gente vai fazer essa demonstração comparando duas clusterizações. A clusterização gulosa e uma outra clusterização qualquer. Então vamos começar aqui com a clusterização gulosa, que eu vou chamar de C1 aqui até CK, né, indicando que eu tenho uma partição dos meus pontos em K conjuntos, de C1 até CK. Essa é a minha clusterização gulosa, que eu estou supondo que ela foi obtida seguindo a receita à risca do nosso algoritmo guloso, seguindo o nosso critério guloso. E vamos dizer que o valor de espalhamento dela, né, valor de espaçamento, melhor dizendo, que é o valor da nossa função objetivo, é L. Estou dando um nome aqui, só para a gente poder comparar valores. Isso aqui é um número, tá? Esse L. E por que o valor de espaçamento, intuitivamente, que é a nossa função objetivo? Porque a nossa função objetivo é a menor distância entre dois clusters. E o valor de espaçamento que eu estou querendo dizer com essa expressão é justamente isso. É tipo, quão espaçados, quão espalhados, quão distantes estão os dois clusters mais próximos. E, por consequência, os dois pontos separados mais próximos, como a gente já falou. Esse é o valor de espaçamento ali, que é L. E a gente, como falei, vai comparar com uma outra clusterização qualquer aqui, C1' até CK'. Tá? Também K conjuntos ali, K clusters, possivelmente diferentes, de uma outra clusterização qualquer, com valor de espaçamento L'. E o que a gente quer? A gente quer mostrar, e a gente vai de fato mostrar isso, acreditem em mim, tá? A gente vai mostrar que L' é menor ou igual que L. Tá? Vamos parar por um instante e pensar por que é isso que eu quero mostrar. Tá? Eu vou até destacar aqui, olha, é sempre importante, eu destaco para vocês, quando eu estou fazendo uma demonstração, eu tenho em mente onde que eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Nesse caso, meu objetivo é mostrar que L' é menor ou igual a L. Por que mostrar que L' é menor ou igual a L é uma boa ideia? Porque o nosso problema é de maximização. Isso quer dizer que quanto maior o valor da solução, melhor. Né? Se eu mostrar que L' é menor ou igual que L, eu estou falando que o valor aqui do espaçamento, o valor da função objetivo da minha solução gulosa é maior ou igual que o dessa outra solução qualquer que eu escolhi. Mas, lembrem, foi uma solução qualquer, né? C1' até CK', essa clusterização, é uma solução arbitrária. Então, se eu demonstrar que uma solução arbitrária qualquer, redundante, né? Que uma solução qualquer, que uma solução arbitrária, tem valor de função objetivo menor ou igual que o da minha gulosa, quer dizer que a gulosa tem o maior valor dentre todas as soluções viáveis, portanto é ótima. Tá? É por isso que isso implica a otimalidade da solução C1 até CK. Vamos para os casos agora. A gente vai bem por pedaço aqui quebrando essa dificuldade, tá? A dificuldade da demonstração. Então, o primeiro caso, como eu estou pegando a minha clusterização gulosa e uma outra clusterização qualquer, existe a possibilidade delas serem iguais. Se elas forem iguais, é muito fácil, né? Porque se C1 até CK e C1' até CK' forem iguais, isso quer dizer que elas têm o mesmo valor de espaçamento. L' vai ser igual a L, e se eles são iguais, L é maior ou igual que L'. A igualdade está possível ali, né? Portanto, eles vão ter o mesmo espaçamento e o resultado segue.
Tá? Então nós não temos dificuldade nesse caso. É isso que a gente está dizendo basicamente. Olha, o que vale a pena analisar, o que pode dar problema, pode ser que seja verdade ou não, é quando elas são diferentes. Tá? Vamos ver então quando essas soluções são diferentes. Se elas forem diferentes, vamos pensar um instante, quer dizer que ambas têm K-clusters, porque isso é para ser uma solução viável, tem que ter K-clusters, K-conjuntos. É uma partição, né? Cada ponto só pode estar em um e apenas um cluster, né? Tem que estar em um e apenas um cluster. Então, para ser diferente, necessariamente tem que ter um par de pontos com atribuições diferentes ali. Em particular, tem que ter um par PQ, tá? Só para dar um nome, um par PQ, que está no mesmo cluster na solução gulosa, em clusters diferentes na outra solução. No mesmo cluster na gulosa e em clusters diferentes na outra solução. Só lembrando que a solução gulosa aqui é a C1CK e a outra solução é a C1' CK'. Às vezes eu acho que eu fico preenchendo coisas demais, né? Vocês já sabiam qual que era a gulosa e qual que era a outra, né? A gente acabou de definir. E vamos só pensar um instante por que isso pode acontecer. Tá? Eu preciso que exista aqui ao menos um elemento que tenha vizinhos diferentes nas duas clusterizações. Tá? Pensem nisso. Se elas são diferentes, tem que ter pelo menos um elemento com vizinhos diferentes. Se tem um elemento com vizinhos diferentes, é só nessa diferença de vizinhos, pegar um vizinho dele que está junto com ele na solução gulosa e que ficou fora na outra clusterização, e aí eu tenho meu par P e Q. Para ficar mais visual, que eu acho que como eu costumo dizer, as figuras ajudam, imaginem que eu tenho aqui P, Q, e aqui um outro pontinho só para deixar a coisa minimamente mais interessante, um exemplo muito pequenininho, né? O que eu estou dizendo basicamente é, olha, na solução gulosa, que eu vou escrever com o rosinha aqui, digamos que a minha clusterização ficou assim. Tá? Uma possibilidade. Estou fazendo com 2 clusters porque é pequenininho, tá? A gente sabe que é K que a gente quer em geral. Já na outra, vou fazer com o roxo, ficou assim. Tá? Tem que alguma coisa mudar. A intuição é essa, né? Se elas não são iguais, tem que ter alguma coisa mudar. Algum elemento tem que trocar. No mínimo, um ponto tem que estar num cluster diferente. E daí você pega esse ponto, por exemplo, o Q aqui que trocou. Né? O Q estava num cluster na gulosa e está em um cluster diferente ali na outra solução, na solução arbitrária. Portanto, P e Q aqui estavam juntos na solução gulosa, estão separados na minha outra solução. É ele que eu vou analisar, é esse parzinho no qual eu vou focar. Tá? Definido isso, a gente tem um subcaso fácil e um difícil. Tá? A gente vai ver o fácil ainda nesse vídeo, daí o mais chatinho a gente deixa para o último vídeo. Mas não se deixem intimidar, tá? Ele é difícil comparado com esse que é fácil. Ele precisa de um pouquinho mais de trabalho, mas não é o fim do mundo. Então vamos ver aqui. O que acontece no subcaso fácil? Bem, por que ele vai ser fácil? Tá? Antes até de definir ele, vamos pensar. Quando eu tenho o meu critério guloso, eu olho para pares. E qual que é a estratégia gulosa mesmo? Ela é bem esperta, né? Ela sempre vai unir o par de pontos que está mais próximo, o par de pontos separados que está mais próximo, porque é ele que é o meu problema naquele momento, né? É ele que não deixa minha função objetivo crescer, afinal, enquanto ele existir, como eu já argumentei com vocês, enquanto ele for separado, esse par de pontos vai determinar o valor da minha função objetivo. Um par de pontos separados mais próximos sempre determina esse valor. Então, o subcaso fácil é quando P e Q, que é esse parzinho de pontos que está junto na solução gulosa e está separado na outra, ele foi unido diretamente pelo nosso algoritmo guloso. Quer dizer, em alguma iteração, o algoritmo guloso olhou e falou: quem é o par de pontos mais próximo? É o P e Q. Então vamos fundir os clusters em que eles estão. Como tem esse funcionamento do algoritmo, né, ele sempre une o par separado mais próximo, a gente sabe que o espaçamento da solução gulosa, o espaçamento L aqui da solução gulosa, ele é pelo menos dpq. Ele tem que ser maior ou igual a isso, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Colocando matemática a gente fica, eu acho que mais claro do que falando pelo menos, né? L aqui, que é o espaçamento, tem que ser maior ou igual do que a distância de P até Q. Por que tem que ser maior ou igual? Vamos parar um instante e pensar por que isso é verdade.
Se tivesse algum par de pontos separados que fosse menor do que L, que tivesse uma distância menor que L, não, perdão, menor do que dpq, o meu algoritmo iria se preocupar em unir, o meu algoritmo guloso iria unir esse par de pontos mais próximo antes de lidar com o P e o Q. Então, se o P e o Q foram unidos diretamente pelo algoritmo, quer dizer que todos os pontos mais próximos já estavam resolvidos, já estavam fundidos, já não estavam mais separados. Quando eu faço essa união, quer dizer que a minha função objetivo cresceu? Não necessariamente, porque eu não disse em nenhum momento que não pode ter empates. Pode ter outro par de pontos, sei lá, x e y, que estão na mesma distância. Mas eu tenho certeza que a minha função objetiva ela é disso para mais. Se eu cheguei a me preocupar com a distância entre o P e o Q para querer fundi-los, quer dizer que esse valor de distância era o valor dos meus pares separados mais próximos. É disso para mais, portanto, o meu valor de espalhamento de separação, de espalhamento L é maior ou igual que dpq. E aqui eu já estava formalizando, né? Porque para chegar a unir P e Q, o algoritmo guloso já uniu todos os pares mais próximos. Mas a gente sabe o quê? Que P e Q, por escolha, né? Por escolha a gente pegou um par de pontos que estava unido na solução gulosa, mas tinha que ter alguma diferença, né? Ele estava separado na solução arbitrária. Então, P e Q estão em clusters diferentes na minha solução C1' até CK'. E aí a solução arbitrária aí que a gente escolheu tomou uma rasteira, né? Porque o espalhamento dela, que é L', vai ser limitado pelo dpq. O que eu quero dizer com isso? Olha, L' tem que ser menor ou igual que a distância de P até Q, porque por escolha, por hipótese, P e Q estão separados nessa solução. Foi isso que a gente escolheu aqui, né? Olha, quando a gente analisou o caso 2 aqui, a gente falou, opa, pega P e Q, já que elas são diferentes, tem que existir um par P e Q que estão juntos na clusterização gulosa e são em clusters diferentes, estão separados na outra solução. Se eles estão separados, a maior distância dessa solução não pode superar P e Q, porque no mínimo esse par já está separado. Tá? E aí a gente tem que L' então é menor ou igual que dpq, que por sua vez é menor ou igual que L, que é o espalhamento na solução gulosa. E a gente conseguiu o que a gente queria aqui, né? Olha, mostrar que L' é menor ou igual que L. Conseguimos em um dos casos. Falta o subcaso difícil, a gente vai ver ele na sequência.